Nós vamos partilhar a palavra também hoje e vamos falar um pouco sobre andar sobre as águas. É o tema para aqueles de nós que estivemos na conferência Shine. Quem é que esteve na conferência? Só para... E quem é que já está com saudades da conferência? Então podem se inscrever já para a conferência de 2026, está bem? Os líderes da base, eles estão à espera dos voluntários do futuro, que são vocês, os entusiasmados que levantaram as mãos, não é? Eu acho que é um sinal de fé e temos que ser sérios nas coisas. Então, dia 9 e 10 de outubro de 2026 vai haver a conferência Shine, então está à vossa espera também. E o tema da nossa conferência era este, andar sobre as águas, e eu gostaria de ler convosco uma palavra que está em Mateus no capítulo 14, versículo 23. Nós vamos ler até ao 33 e depois vamos partilhar 3 princípios e será talvez uma palavra mais breve, mas espero eu que não menos significante, porque a palavra de Deus nunca é insignificante. E diz assim, Mateus 14, no versículo 23. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Isto era Jesus. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe responde: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus estendeu imediatamente a mão e segurou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Então esta vai ser a base da nossa partilha de hoje. E o que aconteceu antes disto foi que Jesus ele tinha alimentado uma multidão de milhares de pessoas, homens, mulheres e crianças. E com apenas 5 pães e 2 peixes, houve um milagre de multiplicação e todas as pessoas que estavam à volta dos discípulos, à volta de Jesus e que seguiam, que eram milhares, elas foram alimentadas e tiveram uma refeição. E depois disso, Jesus ele despede a multidão e ele diz: "Olha, vocês entrem no barco e vão para a outra margem." Jesus é que mandou os discípulos entrarem neste barco. Jesus é que disse: "Entrem ali." Jesus é que nos diz, por exemplo, vai à igreja. E depois nós vamos à igreja. E depois há tempestades dentro da igreja. Depois acontecem coisas dentro da igreja. Depois o pastor diz alguma coisa dentro da igreja. Alguém faz alguma coisa que nos magoa dentro da igreja ou nos incomoda. Mas nós pensamos, mas a igreja não é de Jesus. Não foi Jesus que disse. Não é a palavra de Deus que diz. Não é de Deus isso. Então, era totalmente de Deus os discípulos estarem naquela situação. Foi Jesus que os colocou lá. O responsável deles estarem naquele barco no meio do mar foi Jesus Cristo. Então, Jesus vai subir o monte para orar e eles estão no barco. Nós percebemos o resto do contexto. E sabem, quando um barco está em marés pesadas, por causa do vento, por causa das correntes, quando as marés são pesadas o suficiente, não há muita coisa que se possa fazer. Não há muita coisa que dê para mudar, não dá para fazer um pause nas marés, não dá para mandar o mar acalmar-se, senão em nome de Jesus, senão com a autoridade de Jesus. Se nós estamos no meio de um barco e uma tempestade se levanta, o que nós vamos fazer é vamos gerir a nossa situação no meio da tempestade. E era esta a situação em que os discípulos se encontravam. E a tempestade era tão grande que a Bíblia nos diz que o barco estava a ser fustigado pelas marés, fustigado pelas ondas. Não estava fácil, não era apenas uma turbulência, não era apenas aquele tremorzinho que demora um segundo, era uma fustigação. Era um desastre. Era uma situação que estava a sair do controlo.
eu sou o tipo de pessoa que eu demoro muito até reagir. Então, para mim as coisas têm sempre mais 10 km em que elas estão no controlo, está bem? Isso já gerou danos muito grandes a muita gente, mas eu fui perdoado da maior parte deles, está bem? Então eu fico à espera. Não, de certeza que não vai ser assim tão mal, de certeza que isto vai passar. De certeza que isto é só até ao final da tarde e depois a onda vai acalmar e vai ficar tudo bem. Entretanto, toda a gente está a gritar, andar de um lado para o outro, e eu estou lá sentado, a olhar para o mar, a ver a onda. Há outros tipos de pessoas que não são assim, elas são mais reativas, elas começam a ver a onda ao longe e pensam que temos que construir um barco novo. Mas vamos construir um barco novo como? Não, temos 10 segundos para construir um barco. Olha, pega aí a madeira, não sei o quê, a onda ainda nem chegou, a pessoa já construiu o barco mais forte. Nós somos diferentes e a maneira como nós encaramos as ondas, as turbulências da vida, as turbulências dos barcos onde nós nos encontramos por vezes também é diferente. Mas o que acontece aqui, nós já lemos a história toda, mas o que acontece aqui antes de Jesus chegar é que os discípulos estão lá num barco e estão a ser fustigados pelas ondas. Eles estão a seguir a corrente. A corrente, há uma altura em que a corrente tem força suficiente e nós só podemos seguir a corrente. Se nós não temos nada para contrariar, se nós não temos forma de ter mais força do que a corrente, nós vamos seguir a corrente. E alguns de nós vivemos assim, nós seguimos a corrente, nós não temos bem propósito na nossa vida. Há algumas pessoas, elas, se nós sentarmos com elas e perguntarmos, elas podemos ser nós, atenção, se perguntarmos, olha, tu estás a fazer o quê na vida? O que é que queres alcançar na vida? Só assim. A pessoa não sabe responder. A pessoa não sabe o que quer. A pessoa não tem uma referência, não está à busca de nada. Está a viver sem propósito. Está a seguir a corrente. Outras pessoas, elas acham que elas estão a viver, que elas estão a fazer alguma coisa, mas no fundo elas estão a viver a narrativa que outra pessoa preparou para elas. Alguém disse que tu devias fazer isto, ser assim, assado, cozido, etc. E a pessoa não pensou se aquilo era realmente o que Deus tinha para si. A pessoa não parou para refletir, meditar sobre o assunto. A pessoa simplesmente seguiu. Simplesmente foi. Então, na verdade, ela sente-se viva, mas está a viver a vida de outra pessoa. A vida que outra pessoa preparou para si. Isso às vezes é difícil de distinguir de pessoas que nos amam e que só nos estão a exortar. Há pessoas que nos estão a exortar apenas. Elas não nos querem controlar. Dói porque o que elas nos estão a dizer é verdade. Dói porque é desafiante. Dói porque nós às vezes não temos razão e as outras pessoas têm razão. Então, algumas pessoas na vida, elas seguem a corrente. E é uma tragédia porque quando nós seguimos uma corrente, nós não sabemos onde é que ela vai dar. Não há nenhuma garantia. Ninguém nos disse quando é que vai acabar. Ninguém diz quando é que a tempestade vai acabar, para onde é que ela se está a dirigir. Eu estou lá no meio do barco, eu estou apenas a ser vítima da corrente. Há uma oração em Salmos, no capítulo 69, em que o salmista ele não está bem. Sabem que há muitos salmos em que os salmistas não estão bem. Eles não estão bem, não estão a sentir bem, não estão felizes, não estão realizados. E eles o que fazem, eles escrevem alguma coisa para Deus. Eles fazem uma canção para Deus sobre o facto de não estarem bem. Sabem, isso é uma forma de não seguir a corrente. A corrente das nossas emoções, quando nós não estamos bem, o que nos diz é, olha, tu tens que acabar com isto rapidamente, tens que ir procurar uma compensação qualquer, vai à procura de uma experiência, vai para Bali. As pessoas que vivem no Instagram, elas vão todas para Bali, só eu é que não vou para Bali. Estou cansado, estou aborrecido, estou a precisar de me encontrar outra vez, estou a precisar de alinhar os cristais, vou para Bali. Vou sair com os meus amigos, vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou dançar, vou para a balada, vou fazer qualquer coisa, como forma de aliviarmos o nosso mal-estar. Mas depois, quando a balada acaba, o nosso mal-estar fica lá à nossa espera. Ele não fica, ele está lá paciente. Olha, foi bom a balada? Ok. E o salmista no capítulo 69, o que ele está a falar é da vergonha que ele está a sentir porque as coisas não estão a correr bem na sua vida e toda a gente está a perceber.
e os outros estão a fazer dele alvo de chacota, de vergonha, e os seus inimigos estão a diminuí-lo, a fazer pouco do seu nome. E ele diz a certa altura, isto é o versículo 13, ele diz: quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremedal, para que não me afunde, seja eu salvo dos que odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Que a corrente das águas ela não me arraste definitivamente. Eu estou no meio de uma corrente, eu estou a ser levado por uma corrente, mas ainda sendo levado por uma corrente, o salmista ele tem aquele reflexo: eu vou pedir ao Senhor para que isto não seja definitivo. Eu vou pedir ao Senhor para que eu não seja arrastado. Eu vou pedir ao Senhor para que Ele traga uma solução, para que Ele traga um socorro. Então, quando nós nos sentimos mal, podemos fazer todas as experiências. Vamos para Bali, vamos para a balada, com moderação, está bem? Vamos, pronto, tudo bem. Mas vamos também orar ao Senhor, aquele que pode realmente nos socorrer, aquele que pode realmente tratar das correntes, aquele que pode realmente enviar uma solução para os nossos problemas. Nós procuramos paliativos, procuramos coisas na vida e muitas vezes quando nos sentimos bem queremos falar de Deus, queremos contar o nosso testemunho. Quando nos sentimos mal, Deus é um ser ausente, um amigo inexistente, alguém com quem não se fala, que não se pode encontrar em lado nenhum. Deus está no meio das correntes e nós vamos perceber isso. Nós vamos perceber isso porque os discípulos, quando eles estavam no meio das correntes, de repente apareceu alguma coisa estranha a andar sobre as águas. Era Jesus. Notem, Jesus, ele não diminuiu a tempestade. A tempestade continuava a ser a tempestade. As correntes continuavam a ser as mesmas. O barco estava em dificuldades. Os discípulos, eu não sei se já andaram num barco a tremer, a tremelicar. Eu não sou de barcos, mas um dia fui ver golfinhos. Quem é que já foi ver golfinhos? Eu fui ver golfinhos. Foi uma experiência. E lá no meio da viagem para ver os golfinhos, houve assim umas turbulências. Nada de especial. Para mim foi já uma coisa muito especial. Mas não era nada de especial. Eu é que não estou habituado a barcos. Comecei a sentir o estômago assim a fazer uns contorcionismos. Porque eu não estava habituado à tempestade. Mas a pessoa que estava a conduzir o barco, o barco estava a andar para a frente e ela estava a olhar para trás. Assim, enquanto eu estava a pensar, mas esta pessoa não está a sentir o que eu estou a sentir. Esta pessoa, como é que ela pode estar tranquila? Não está a sentir esta tempestade que se está a bater sobre as nossas vidas. Vamos morrer aqui. A tempestade está a dar cabo do barco. Os discípulos estão lá. Jesus está a passear sobre as águas. Nós precisamos visualizar isso. Qual era o problema dos discípulos? Era a tempestade, certo? Era esse o problema. Jesus estava lá ou não estava lá? Então por que é que a tempestade não terminou? Se Jesus estava lá, se Jesus estava a ver o que estava a acontecer, e ainda fica pior, porque os discípulos eles pensam que é um fantasma, eles gritam de medo. Estão a ver, não são só as senhoras que gritam de medo, os homens também gritam de medo. E eles começam a seguir o medo, começam a seguir aquilo. Começam a seguir aquilo que estavam a sentir. Não está fácil. Eles começam a seguir as suas emoções. E sabem, nós podemos muitas vezes seguir o medo, seguir aquilo que nós estamos a sentir. Obrigado, Filipe. A Bíblia diz que Adão, quando ele teve medo, lá em Gênesis, ele teve medo e ele se escondeu de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, que Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ele quando começou a ver que Davi, ele estava a subir na sua popularidade e que as pessoas olhavam para Davi e que reconheciam Davi como um grande homem de Deus, como alguém de valor, a Bíblia diz explicitamente que Saul teve medo. E por causa do medo, ele enlouqueceu, tentou matar o próprio Davi 2 vezes. Por causa do medo, ele se transformou como pessoa. O medo, ele pode se
transformar em alguma coisa muito inútil na nossa vida, que serve para nos aprisionar, que serve para nos tornar pessoas piores, que serve para nós não fazermos nada de útil. Os discípulos estavam lá a gritar pelo fantasma. De repente o problema era o fantasma. O fantasma não ia sair por causa do grito. A tempestade não ia desaparecer porque as pessoas estavam a gritar muito. Nada iria mudar por causa disso. Nada iria mudar. E quando nós seguimos o medo e damos lugar e deixamos que ele se torne o leme principal da nossa vida, as coisas vão permanecer iguais. Nós vamos sofrer muito, mas as coisas vão permanecer iguais. Alguns de nós estamos com medo até de melhorar. Eu estou com medo de ser uma pessoa melhor. Eu estou com medo de fazer aquilo que Jesus me diz para fazer e depois eu vou ter outra vida. Como é que vai ser isso? Como é que é isso de seguir a Deus? Eu prefiro ficar aqui na minha vida que eu não estou bem contente, não estou bem realizado, do que agora transformar. Agora eu vou ser de igreja. Já viram as pessoas da igreja? Nesta igreja não, esta igreja são todos bonitos. Nas outras igrejas é que, enfim. Agora eu vou dizer a verdade. Eu vou agora ser uma pessoa honesta. Agora eu vou ter que contar um testemunho que eu antes era assim e agora sou assado. Eu não quero isso, eu prefiro. Algumas pessoas têm medo disso. Há alguns casais que têm medo de ficar bem. Têm medo de se reconciliar. É preferível viver uma turbulência todos os dias. Uma palavra que se transforma num monstro ao jantar. Todos os dias. Ninguém sabe quando é que a bomba vai rebentar. É assim uma coisa esquisita. Uma forma do estilo de vida duro. É preciso energia. A pessoa tem que beber muita água para manter... fisiologicamente é duro. Estar numa casa com alguém que nós não confiamos, que nós não perdoamos, não há harmonia. Isso drena alguém. Estar numa comunidade onde nós não confiamos, isso drena-nos. Tira-nos a energia, fisicamente, manda-nos para a cama. Alguns de nós. Mas há pessoas que têm mais medo de serem melhores do que isso e de viverem algo melhor do que isso. Então permanecem lá. Tenho medo de me expor, tenho medo de me submeter à cura, então vou ficar doente. Eu quero estar doente. Permanecer aí. Então os discípulos, eles começam a seguir este medo e começam a gritar, a reagir, mas há um que tem um reflexo diferente. Pedro olha com atenção, no meio do medo, no meio das ondas, no meio de toda aquela turbulência, há um que tem uma clarividência. E graças a Deus, porque às vezes há sempre um. Toda a gente está assim meio à toa, mas há uma pessoa que é aquela pessoa chata, que vai ser a voz da razão. Que nós estamos irritados, nós estamos com medo, as nossas emoções estão não sei aonde, e a pessoa parece que não está-se a deixar levar pelas nossas emoções. Dá vontade de chamar o fogo do céu. Mas a pessoa vê o que os outros não estão a conseguir ver. E aquele discípulo, o único discípulo, viu Jesus. No meio disso, olha, não é, eu acho que pode não ser um fantasma, pode ser Jesus. Isto pode ser Jesus. Parece que não, mas pode ser Jesus. Há pessoas que têm dificuldade, sabem, em ver Jesus na igreja. Elas têm bloqueios, fruto de situações, em que não conseguem ouvir uma pregação de uma forma tranquila. Estão sempre à espera. Porque elas já ouviram muitas pregações e aquilo correu mal. Então a pessoa para se defender, ela precisa de entrar, mas eu vou entrar assim já a medo. Mas e se Jesus estiver lá? E se esta palavra que está a ser partilhada, se realmente ela vier de Deus? Se realmente isso for verdade? Eu sei que nós temos as nossas dificuldades, eu sei que nós temos os nossos preconceitos, mas e se realmente Deus estiver aqui? Nós temos muitas conversas, temos conversas antes dos cultos, depois dos cultos, durante a semana, mas e se Deus estiver aqui realmente? O que é mais importante? O discípulo, ele olha para Jesus e ele faz um teste. Ele diz, se tu és mesmo Jesus, eu quero ir aí. Se tu és mesmo Jesus, então ajuda-me também a andar sobre as águas, a fazer o que tu fazes, que é o que um discípulo deve fazer. O discípulo que deve fazer é procurar sempre fazer aquilo que Jesus fez. Se eu estou mesmo a seguir Jesus, eu quero imitar o que Jesus fez.
Eu quero viver na minha vida a vida que Jesus também viveu. Eu quero trazer para as minhas decisões, para as minhas escolhas, para os meus planos, para a minha estratégia, a estratégia que Jesus teve para si mesmo. Se tu és o Cristo, eu quero ir aí ter contigo. Ousa fazer essa oração hoje. Senhor, se tu és mesmo Jesus, eu quero ir ter contigo. Ajuda-me a sair de onde eu estou e a ir ter contigo. Garante que eu chego até ti. Se tu és mesmo Jesus, eu estou disponível para tentar, para testar isso. Eu vou fazer o caminho. Faz essa oração e vê o que é que pode acontecer. Depois não digas que eu não te avisei. Então, ele sai do barco. Os outros ficam no barco, mas ele sai sozinho do barco. E ele começa a seguir Jesus. Eu não sei se já tentaram sair de um barco. É uma outra experiência também das trevas. Porque a pessoa tem que se apoiar no barco. O barco está instável. E a pessoa tem que depois se apoiar em alguma coisa, mas Pedro não tinha nada para se apoiar, porque é água, não é? São as leis da física, mas mesmo se que ele tivesse alguma coisa para se apoiar, continua a ser uma coisa das trevas. É muito vergonhoso. Pelo menos para mim é vergonhoso, porque eu quero sair como um homem. Com dignidade, direito. E aquilo fica assim, a pessoa meio depois quer-me agarrar no barco. Vou agarrar no barco, as pessoas vão ver que eu sou fraco. Ou agarras em alguém, que ainda é pior. Para um homem isso é muito difícil. Mas ele saiu do barco. O barco deveria ser grande o suficiente para albergar pelo menos 12 pessoas. Não era um barco pequeno. Então aquilo não é uma coisa majestosa. Ele salta e levita e de repente está a pairar sobre as águas. Não, ele sai atrapalhado. Jesus disse, eu estou a sair, estou aqui. Opa, ajudas aí alguma coisa? Ele sai também e ele começa a andar sobre as águas e a ir ter com Jesus. E ele começa a seguir Jesus. Novamente, a ideia foi dele, Jesus aprovou. Disse, vem. Eles foram parar ao meio da tempestade porque Jesus mandou. E ele começa a andar, mas a Bíblia diz que ele começa a notar noutras coisas. Porquê? Enquanto isso está a acontecer, a tempestade não para. A tempestade não parou. A tempestade continua igual a si mesma. A turbulência é a mesma. Nós não temos que esperar pelo fim das nossas tempestades para nos relacionarmos com Jesus. As tempestades são uma coisa. Jesus é uma outra coisa. Jesus é aquele que anda sobre as águas, as tranquilas, as intranquilas, as difíceis de perceber, as ondas gigantes que destroem barcos, as ondas que nos trazem pânico e as águas quentes de Bali. Jesus é o mesmo Jesus para todos estes momentos. Então nós precisamos de aprender a nos relacionar com Jesus no meio das tempestades. Porque Ele está lá também para as tempestades. A tempestade não é negação de Deus. A tempestade é só a negação da tranquilidade, é só isso. Deus é sempre Deus, mesmo no meio das tempestades. Mas Pedro, quando está a andar, o que a Bíblia diz é que ele começa a notar noutras coisas. Ele lembra-se da tempestade, ele lembra-se, mas eu tenho umas circunstâncias em que eu estou. Eu tenho umas situações em que eu estou. Há aqui o vento. Este vento está muito forte, estas ondas estão muito fortes. E quando ele se lembra disso, ele esquece da razão pela qual ele saiu do barco. E isso vai acontecer a todos nós, várias vezes. Em que nós vamos caminhar, aqueles de nós tomarmos esta decisão e formos íntegros, nós vamos caminhar em direção a Jesus. Mas nós vamos nos lembrar da nossa vida. E há muita coisa na nossa vida para nós nos lembrarmos. Há muitas imperfeições na nossa vida para nós nos lembrarmos. Há muitas tempestadezinhas que estão ali à porta para nós nos lembrarmos. Coisas mal resolvidas, pessoas, há uns números de telefone esquisitos para nós nos lembrarmos. Tudo isso está ali. E nós podemos olhar para estas coisas e de repente tiramos o foco de Jesus. As coisas começaram a correr mal para Pedro porque ele tirou o foco de Jesus. Não porque a tempestade acalmou. E ele afunda. Mas Jesus sempre cumpre a sua parte. E porque Jesus sempre cumpre a sua parte, e Ele prometeu que Pedro era capaz de chegar até Ele, notem só este detalhe tão importante para nós. A promessa foi, se tu és Jesus, deixa-me caminhar até ti, certo? Ele não conseguiu chegar até Jesus. Ele afundou a meio. Mas Jesus fez com que ele chegasse até Ele, porque Jesus chegou-se perto dele também. Jesus foi lá e a Bíblia diz que Jesus segura Pedro. Então Pedro conseguiu, ele chegou até Jesus. Não foi se calhar como ele imaginou.
Mas ele chegou lá. Não foi como ele queria, não foi o caminho majestoso que todos nós queremos para nós. Eu quero andar de glória em glória, de vitória em vitória, celebrando, sempre sorrindo, porque o crente nunca chora, nunca está mal. Nós somos vitoriosos, é quem nós somos. Tudo isso é verdade. Nós cantamos assim às vezes, dizemos essas coisas, deve ser verdade. Mas mesmo nas nossas atrapalhações, Jesus garante que as promessas que são feitas, que elas se cumprem. Quando nós não conseguimos cumprir o resto, Ele cumpre por nós. Quando nós não conseguimos percorrer o resto do caminho, Ele percorre o caminho até nós. E depois diz assim, olha, estás a ver, conseguiste. Boa. Porque Ele, por causa dEle, por causa daquilo que Ele prometeu a si mesmo, por causa do seu próprio compromisso, os nossos compromissos também, que estão na palavra, serão todos cumpridos. Se Jesus, Ele diz que Ele estará connosco todos os dias até ao fim, isso será cumprido. Mesmo quando nós não estivermos a sentir, mesmo quando nós não quisermos, mesmo quando nós nos escondermos lá sei onde. Se Jesus, Ele diz na sua palavra, Ele inspira os discípulos e na sua palavra Ele garante que nós vamos receber o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que nos vai acompanhar, que nos vai convencer do pecado, da justiça, que nos vai trazer discernimento, que nos vai fazer ver onde não está nada, parece que não há nada, parece que há só uma tempestade. Se isso é verdade, então Ele vai fazer com que isso se cumpra, mesmo quando nós não formos competentes a fazer a nossa parte. A história do crente é a história do crente incompetente. A pessoa diz que vai fazer uma coisa e não faz. Diz que vai fazer 100, faz 80. Mas depois aparece 100 lá. Faz 80, mas aparece 100. E alguns ainda malandros dizem que foram eles que fizeram os 100. Dizem que aquilo tem a ver com eles. E não, tem tudo a ver com Cristo. Cristo é aquele que cumpre os percursos com todas as pessoas, todos os Pedros que saírem do barco e que saíram dos barcos para seguir Jesus. Saíram dos barcos da família, saíram dos barcos da vida que tinham, das coisas boas que tinham, das oportunidades que perderam. Não vos acontece às vezes fechar os olhos e pensar na vida que poderiam ter se... As pessoas que queimaram os barcos até, saíram, destruíram aquilo tudo e disseram, nem preciso de barcos, eu agora só ando sobre as águas. Há pessoas corajosas e que depois mais lá à frente lembram-se, mas dava-me jeito, mas antes a vida era mais fácil. Mas antes pelo menos eu sabia que havia lá um barco. Mas antes eu pelo menos sabia o que era um chão. Eu agora não tenho chão. Depender de Jesus, não ter chão, confiar em Jesus, sem muitas vezes ver Jesus, sem muitas vezes nós temos a percepção de que Ele está connosco. Ele está connosco, mas muitas vezes não parece. Isso é difícil, isso é duro, isso é solitário. Mas Jesus, Ele cumpre sempre a sua parte. E a palavra diz no fim que Jesus, ele pega em Pedro, Ele faz uma pergunta retórica: porquê é que tu duvidaste? Porquê é que tu não olhaste para mim? Porquê é que não fizeste aquilo que nós combinámos? Mas é por esta ordem. Ele primeiro segura em Pedro e Ele garante que Pedro não se vai afundar. E depois é que Ele faz as perguntas. Então Pedro tem muito tempo para pensar sobre aquilo, porque ele sabe que ele não vai afundar. Ele não está à espera que Pedro responda bem primeiro, para depois decidir, respondeste bem, pronto, vem comigo. Às vezes nós como igreja fazemos assim, nós trocamos a ordem, dizemos, primeiro responde bem primeiro e depois a gente vai te estender uma mão. Mas Jesus não é assim. Ele primeiro garante a nossa vida e depois Ele nos ensina. Quando eles voltam para o barco, e este é o versículo 32, diz que assim que Pedro e Jesus entram no barco, o vento cessou, a tempestade terminou. A tempestade esteve lá este tempo todo.
na nossa história, estes 40 minutos, aquilo demorou 40 minutos, o episódio, está bem? Este não durou, está bem? É só ironia, tá bem? As pessoas depois fazem shorts. Enquanto tudo isto aconteceu, a tempestade nunca deixou de ser a mesma. A tempestade nunca desapareceu, nunca mudou nada. Tudo aquilo que estava a causar aquela situação, a causar aquele pânico, permaneceu lá, igual, à espera dos discípulos. Só terminou quando Pedro regressou ao barco com Jesus. E eu gostaria de lançar um convite a nós, todos nós, hoje. Nos nossos encontros com Jesus, em que nós percebemos que Ele está na nossa vida, que Ele está ao alcance. E nós vamos ao alcance, vamos à procura de Jesus, encontramos Jesus. Nós não temos que ficar por aí, nós podemos levar Jesus para a nossa vida de volta. Nós podemos levar Jesus de volta para os nossos barcos. Porque isso vai beneficiar não só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas. Todos aqueles discípulos que não saíram do barco foram abençoados porque Jesus entrou no barco com Pedro. Eles não saíram do barco, eles não viram, só viram fantasmas, só gritaram. Foram, enfim, uma decepção de discípulos. Mas eles são beneficiários da mesma bênção que Pedro teve. Se houvessem outros barcos ali à volta, eles estariam a sofrer com a mesma tempestade, e porque Pedro e Jesus entraram no barco, eles também seriam abençoados, porque alguém estava com Jesus no barco. E às vezes não é possível, infelizmente, não é possível todos estarem com Jesus no barco. E alguns aqui sabem disso, porque sabem que na sua família não estão todos no mesmo barco. Sabem que no seu trabalho não estão todos no mesmo barco. Há alguns de nós estamos em relacionamentos em que o nosso cônjuge não está no mesmo barco que nós, não respeita isto de Jesus e de igreja, etc. Mas não, isso é para ti, Deus te abençoe, faz-te bem, eu respeito. Mas eu quero desafiar-nos, mesmo sabendo que não vamos estar todos na mesma página, nós só temos que levar Jesus para dentro do barco. Só temos que entrar lá com Jesus. Só temos que levar Jesus para a nossa casa. Dizer, olha, eu vou para casa e eu vou tentar mostrar Jesus na minha casa. Eu vou pegar os talheres de maneira diferente, como o crente faz, com etiqueta. O que é mentira, está bem? Porque os discípulos de Jesus foram acusados de má educação, porque comiam com as mãos e nem lavavam as mãos. Eu vou falar como Jesus falaria. Eu vou ser mais paciente. Em vez de eu responder ao mal com mal, eu vou responder com bem. Eu não sei se as pessoas que vão estar à minha volta elas vão perceber ou não, mas eu vou levar Jesus para dentro do barco. Eu não vou me comportar como as outras pessoas que não têm Jesus à minha volta. Eu é que tenho Jesus, eu é que tenho a responsabilidade de mostrar Jesus onde eu estiver. Isso pode mudar as vidas das pessoas que estão à nossa volta. Isso pode transformar, mesmo que seja uma transformação de fim de uma tempestade. Já é alguma coisa, já é o início. Nós percebermos que há tempestades que vão morrer, e eu creio que há tempestades que vão se acalmar hoje, porque nós vamos entrar no barco outra vez com Jesus. Há tempestades que hoje vão perder valor. Olha, afinal até se navega aqui. Leva Jesus para o barco. Leva Jesus para o meio da discussão. Ser espiritual. Faz coisa de crente mesmo. E vamos orar primeiro. Senhor, ajuda-me a ser uma bênção nesta conversa. Ajuda-me a ser aquilo que Tu queres que eu seja. Tira o meu ego, tira as minhas ideias. Sê Tu em mim. Espírito Santo de Deus, fala Tu através da minha boca. E depois conversamos. Então, seguir Jesus nem sempre é fácil para nós. Devia ser fácil, mas não é fácil muitas vezes por nossa causa. Nós complicamos a nossa vida, complicamos o caminho e afundamos-nos, atrapalhamos-nos. Mas Jesus, Ele vai nos ajudar. A promessa que
Ele tem para nós é superior à promessa que Ele fez a Pedro naquela circunstância. A promessa que Ele tem para nós é que por causa do seu sacrifício, por causa do seu sangue vertido na cruz do Calvário, por causa disso, não por nossa causa, não por causa dos nossos acertos, não por causa das nossas dúvidas, nós encontramos paz com Deus, tranquilidade na nossa vida espiritual. Nós podemos ser chamados de filhos através do sangue de Jesus. Quando nós somos lavados do nosso pecado, das nossas vergonhas, há essa garantia. Então eu sei que se essa garantia foi feita por Jesus, ela será cumprida pelo próprio Jesus. E nisso nós podemos confiar. Então podemos pegar naquilo que Jesus nos dá e levar também para outras pessoas. Entrar no barco das nossas vidas novamente. E está lá, é confuso, é igual a ontem. Tem a mesma forma, mais ou menos. Tem os mesmos cantos, as mesmas marcas, as mesmas cicatrizes. Tem as mesmas áreas sensíveis, mas a diferença é que Jesus está lá dentro. Essa é a única diferença. E quando Jesus está lá dentro, as coisas começam imediatamente a mudar à nossa volta. Vamos ficar de pé. Quem é que se compromete a levar Jesus para um barco? Amém. Jesus está a ver. Não foi só Pedro que viu Jesus. Jesus viu Pedro e disse: olha, tu queres vir? Então vem. Queres me levar para o barco? Então leva-me. Eu vou. Então vamos fazer isso nesta semana que vai começar. Vamos levar Jesus para o barco. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, porque Tu sempre cumpres as Tuas promessas. E Tu prometeste que um dia haveria um enviado, o Messias, que estaria entre nós, que viveria entre nós, que traria reconciliação entre a humanidade e Ti, que nos mostraria quem Tu és, que reporia, Senhor, a justiça, o amor, e que através dele todas as coisas imperfeitas elas encontrariam um caminho de volta à perfeição. Nós acreditamos nisso, porque nós vemos que Tu cumpres as Tuas promessas. Nós acreditamos nisso porque nós vemos que Tu fazes sempre a Tua parte e por vezes fazes a nossa também. E nós precisamos que Tu nos ajudes na nossa parte. Tu não precisas de ajuda de ninguém, mas nós precisamos de ajuda, tanta ajuda, para sabermos julgar, para sabermos ver, pensar, discernir, para sabermos escolher, para sabermos arriscar, para sabermos gerir as tempestades da nossa vida, onde muitos de nós nos encontramos. Então, Senhor, sê connosco. Nós sabemos as nossas dificuldades, sabemos quem nós somos e sabemos o quanto nós precisamos ainda de melhorar, mas Te pedimos, Pai, que Tu possas ser connosco hoje. Tem misericórdia de nós, dos nossos barcos, das nossas más decisões. Tem misericórdia, Senhor, das consequências de situações complexas onde nós nos colocamos por não ouvirmos aquilo que Tu tens para nós. Tem misericórdia, Senhor, das oportunidades que nós tivemos de fazer as coisas bem e não aproveitamos. O que nós Te pedimos, Senhor, é que tudo isso possa ficar para trás e que Tu sejas connosco hoje. Precisamos da Tua ajuda e da Tua companhia em alguns barcos, onde estamos muitas vezes sozinhos, desorientados. Mas, Senhor, o que Te pedimos, Senhor, é que Tu entres nos nossos barcos connosco, que Tu tenhas, Senhor, Tu tenhas graça de estar connosco na nossa vida. Tu tenhas graça de estar connosco na nossa vida. Porque nós precisamos de Ti. Então, Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a nós não sermos lentos em Te trazermos para dentro dos nossos barcos. Independentemente de como o fazemos, dos nossos caminhos, das nossas trapalhadas. Ajuda-nos, Pai,
a trazermos-te para os barcos das nossas vidas e que as pessoas que estão à nossa volta, elas possam ver, reconhecer, não a nós, não a nossa glória, porque não existe grande glória em nós, mas a tua glória, a tua presença, que acalma tempestades e abençoa toda a gente. A tua presença que traz paz para nós e para o mundo. A tua presença que nos constrange. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.